Estamos finalizando o mês de agosto, o agosto dourado, e é claro que a gente vai falar sobre a amamentação, ou melhor, sobre o incentivo à amamentação, com a nossa consultora de amamentação, enfermeira, Sol. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Quando a gente pensa no agosto dourado, é um mês assim especial para ti, né, Sol? Porque para ti é o ano inteiro esse incentivo. Sim. Mas em agosto a gente fala muito sobre isso, sobre incentivar o aleitamento. Então eu queria que tu falasse para nós um pouquinho sobre a amamentação, sobre não desistir, sobre ter pessoas ao lado da gente que nos ajude, né, a amamentar. Então, Mari, é essencial, né? A gente ter alguém do lado da gente que nos incentive, né? Que nos estimulem, que nos dê força, né? Muito importante isso. Eu vou te confessar que eu tô bem chocada essa semana pelo uma mensagem que eu recebi de uma paciente muito entristecida. O bebê dela não estava ganhando peso e indicaram um pediatra para ela e ela foi achando que ia resolver o problema. Ela tem muito leite. E o pediatra jogou um balde de água cheio de gelo em cima dessa paciente. Dessa mãe que tanto sonha, porque ela me manda mensagem chorando, porque é o sonho dela. O maior sonho dela é amamentar, como de muitas mães, né? E o pediatra tirou o leite materno e botou o leite de fórmula. E a mãe tá em choque, assim. E conversei um monte com ela, expliquei que o leite materno, o bebê vai ganhar tão bem quanto se fosse o leite de fórmula, né? E que é importante as mães saberem que, principalmente quando escolher um pediatra, ter algumas informações, né? Se esse pediatra é realmente incentivador ao aleitamento materno, se esse pediatra consegue apoiar, né? Porque é muito chocante para uma mãe quando ela vai no consultório sabendo que ela tem produção e não recebe nenhum incentivo, né? Então é importante essa mãe, tem dúvida, nossa, tem um Instagram aí com um monte de gente. Essa paciente me achou no Instagram. E quando ela entrou em contato comigo, de imediato eu fui explicando para ela. Então é importante, assim, você ter um profissional. Tem várias meninas boas, né? Tem várias pessoas com experiência. Tem muitos pediatras muito bons que incentivam muito, né? Porque sabe-se que leite materno é o melhor alimento do mundo. Do mundo. Por que o pediatra vai... Não, vou seguir outra linha porque precisa ganhar peso. Esse bebê não ganhou peso, por quê? Porque estava pegando errado, né? Porque a mãe, de repente, o bebê era mais sonolento, ela não tinha nenhuma orientação, né, devida para que pudesse acordar esse bebê, fazer com que a amamentação, o período ali fosse maior, né, das mamadas. Então, é importante isso, a mãe ter consciência de pegar um bom profissional, seja consultor de amamentação, seja pediatra, até mesmo obstetra, às vezes dá muitas dicas, né? Então, é importante. Não dá para... Eu falei isso para ela, não leve isso para o outro lado, né? De repente o pediatra não estava, sei lá, muito nos dias dele, acontece isso também, mas não justifica, né? Não justifica. Então, o incentivo, já que a gente está aí terminando o agosto dourado, que esse incentivo fique o ano inteiro, não só no agosto dourado, né? Que as pessoas se sensibilizem com isso durante o ano inteiro, porque é preciso, sabe? É preciso. Às vezes as pessoas não têm... Eu sempre costumo dizer assim que eu, quando tive minha filha, eu também não tinha condições de pagar alguém, né? Como muitas pessoas têm.
mas não deixe de pedirem ajuda só porque não tem condições de pagar alguém, sabe? Vai ter sempre alguém que possa te ajudar de maneira correta. Então, isso é muito importante, né? Saber que nesse mundo que só pensamos em dinheiro, 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 mas que existem pessoas que conseguem te ajudar sem pensar no financeiro, mas pensando pelo teu bem-estar, né? Tratando o assunto com muito amor. É importante isso. É verdade. E assim, Sol, quando a gente sabe que um pediatra, que era o profissional que tinha que orientar aquela família e ajudar, incentivar a amamentação, vendo uma mãe que tem uma produção de leite, Meu Deus, indicar a fórmula, daí realmente a gente fica preocupado onde nós vamos parar. Ainda bem que nós temos, eu acredito que mais profissionais a favor da amamentação do que contra, porque ou esse pediatra trabalha lá na produção de fórmula, porque é realmente algo muito triste. Muito triste. Porque se essa mãe não tivesse te encontrado, a amamentação dela tinha ido por água abaixo, por fórmula abaixo, vamos dizer assim. Com certeza, com certeza. E o desespero dela é tanto porque ela não tinha condições. Ela pagou uma consulta, porque às vezes alguém pode pensar, vai ver que foi no SUS, né? Mas não foi, sabe? Não foi. É uma mãe que não tem condições, que conseguiu juntar um dinheirinho, ir lá e pagar R$300 numa consulta e sair dessa forma. Então isso para mim é muito triste, sabe? Para mim é muito triste, porque se ela chegasse para mim e dissesse, olha, eu fui atendido no posto de saúde, eu já não ia acreditar, né? Porque eu acho que o posto de saúde é um dos lugares que mais te incentivam, mas às vezes não se sabe, né? Mas não. O pior é que a gente conhece, né? E aí tu fica, poxa vida, né? Então por que tá nessa linha, né? Então já pode botar uma plaquinha lá no consultório, né? Não incentivo. É verdade. Não é? Porque daí a mãe já se prepara para isso, né? Não incentivo, não... Entende? E aí a mãe já ia se preparar, não. Se eu quero muito amamentar, eu vou procurar outra pessoa, né? Então, para mim, isso é muito entristecedor. Muito. Sol, mas ainda bem que a gente tem você, vários profissionais a favor da amamentação. Ainda bem que essa mãe te encontrou, que eu tenho certeza que esse bebê vai mamar até os 15 anos agora. Como eu até sempre os 15, falo. não, mas acho que até os 2 vai. E então a gente tá... Eu fico feliz, porque Agosto Dourado veio aí, a gente falou muito sobre amamentação, nas redes sociais se vê muito isso. Então a gente sabe da importância e eu queria te agradecer pelo trabalho maravilhoso e por vir aqui dividir conhecimento, conteúdo para nós. E até a próxima. Até. Quando a gente pensa em cirurgias na parte de nariz, garganta, ouvido das nossas crianças, muitas dúvidas surgem. Então hoje eu trouxe a nossa otorrinopediátrica, a doutora Ana Santiago, para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mariana. Boa tarde. Boa tarde. Então, assim, as mães estão querendo muitas informações sobre esse assunto e eu queria entender, então, quando que é necessário uma criança passar por um tipo de cirurgia nesse setor? E quando que não é necessário? Quais os tipos de cirurgia? Conta para nós. Vamos esclarecer algumas dúvidas. Bem, as cirurgias em otorrinolaringologia, principalmente as cirurgias que a gente faz em criança, que são cirurgias de dreno, carretel nos ouvidinhos, cirurgia de adenoide, cirurgia de amígdalas, estão entre as cirurgias mais realizadas no público pediátrico. Então, assim, são cirurgias muito frequentes nesse público pediátrico. Existem critérios para indicação. Nós temos a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, ela frisa e divulga bastante entre os nossos médicos, que somos os sócios da sociedade, os critérios para indicação para tratamento cirúrgico. Então, não é toda criança que deve ser operada. Alguns critérios têm que ser preenchidos, tá? Por exemplo, a cirurgia de adenoide, que é aquela carninha esponjosa que cresce atrás do nariz e dificulta a respiração. Aquela criança que respira com a boca aberta, tá? Que faz quadros infecciosos de repetição, tá? Sinusites, sinusites recorrentes. Faz otites de repetição, porque uma adenoide grande às vezes dificulta também a drenagem do ouvido. Essa criança, e tem um tecido linfóide, uma adenoide, ocupando mais de 50% ou
70% do rinofaringe, é uma criança candidata sim a tratamento cirúrgico. Uma criança que faz otite de repetição, aquela criança que quase todo mês está tomando antibiótico porque o ouvido está inflamado, ou tem uma secreção no ouvido, mesmo que não cause dor, e essa secreção dificulta a audição da criança, causando prejuízo ao seu aprendizado, o desenvolvimento da linguagem, essa criança é candidata a tratamento cirúrgico no ouvido. A colocação do tubo de ventilação, que é um pequeno dreninho que a gente coloca na região do tímpano e drena, ventila o ouvido médio. Uma cirurgia até bem inteligente, porque ela é bem simples, a gente ventila o ouvido médio, tira a secreção do ouvido, a criança volta a escutar novamente, tá? E no caso de cirurgias de amígdalas, muitas vezes a necessidade de fazer o procedimento cirúrgico, quando as crianças têm uma amígdala muito grande que dificulta a respiração, é aquela criança que ronca, que tem parada respiratória à noite, tá? Ou aquela criança que tem dificuldade de engolir alimentos mais sólidos. Essas crianças, avaliadas pelo otorrino, o otorrino vê o número de infecções, vê o tamanho das amígdalas, muitas vezes ele indica cirurgia de amidalectomia também. Então essas são as 3 principais cirurgias mais realizadas no público pediátrico: a cirurgia de carretel, colocação de tubo de ventilação, a adenoidectomia e a amidalectomia, tá? São cirurgias assim com um nível de complexidade não alto. A adenoidectomia e timpanotomia para tubo de ventilação, baixa complexidade. A amidalectomia, um pouquinho mais de cuidado, porque o pós-operatório pode existir sangramento e é uma cirurgia que dói bastante. Então, os pais têm que estar bastante orientados com a necessidade de fazer uma dieta no pós-operatório, de ter atenção com sangramento. Então, se a criança tiver, a família da criança estiver bem orientada, geralmente nós não temos problema. E quando a gente pensa nesse pós-operatório, o que vem pela frente? Quais são os cuidados? Em quanto tempo a vida da criança volta ao normal? Pode comer tudo, frequentar a escola? Geralmente, cirurgias menores, onde a gente mexe só na adenoide, a alimentação a gente pede para cuidar 1 ou 2 dias, mas assim, não é uma cirurgia que impacta muito no pós-operatório, porque não fica uma área cruenta, uma área para cicatrização aberta, fica atrás do nariz. Então, geralmente nós não temos muito problema com a cirurgia de adenoide, é uma cirurgia mais simples, o pós-operatório. Quando nós temos a cirurgia de amígdala, a gente orienta para aquela primeira semana de pós-operatório ter cuidado com o tipo de alimentação. São proibidos alimentos quentes e duros. O ideal são líquidos, pastosos, mas com temperatura ambiente, nada muito quente. E é na primeira semana. Tá? E a cirurgia de ouvido geralmente não dói muito, a gente só tem que ter cuidado para não deixar entrar água no pós-operatório. Antigamente existia muita proibição quanto a criança não podia mais nadar, não podia mais entrar na água. Hoje, os estudos mostram que não existe essa certeza de que se frequentar a natação vai entrar água e vai inflamar. O que eu oriento para os pacientes pode até ir para a natação, mas não pode mergulhar, porque com mergulho vai entrar água. E aí a gente orienta para o banho fazer um moldezinho para não entrar água e não ter problema. Tá? Isso por um período? Por um período. Geralmente, a média de tempo, 6, 8 meses, 1 ano, depois o dreno cai sozinho, não precisa tirar. A maioria dos casos, mais de 98%, geralmente cai sozinho. Lá, uma vez ou outra criança que o dreno fica por mais tempo. Aí precisa retirar cirurgicamente. As pessoas ficam com muito medo de, eu vou tirar as amígdalas, eu tiro toda a proteção, aí sim eu vou ter mais dores na garganta. Como que a gente pode ajudar as mães a entender esse assunto? Isso era um assunto bastante controverso até algum tempo atrás. Na verdade, a amígdala é um tecido linfóide. Ela é como se fosse o mesmo tipo de tecido da adenoide, o mesmo tipo de tecido das ínguas que aparece no nosso corpo quando a gente tem um processo infeccioso. Ele ajuda na produção de umas célulazinhas de defesa que melhoram o nosso sistema imunológico. Mas não é o único local onde produz essas células de defesa, tá? Existem outras regiões, ou seja, se tu tirar a amígdala, não quer dizer que tu vai diminuir a imunidade do teu filho, tá? Ela ajuda na produção de IgA, mas ela não é o único tecido responsável por isso. É claro que a gente vai indicar o procedimento cirúrgico se houver necessidade. Não vai expor uma criança a um risco desnecessário, um risco anestésico, um risco de sangramento no pós-operatório sem necessidade. Mas eu posso te garantir que quando é bem indicado, depois daquela primeira semana ruim, que eles não conseguem comer, a qualidade de vida é outra, é um divisor de águas. As mães sempre dizem, a vida do meu filho foi antes da cirurgia e depois da cirurgia. Olha só. Então, essa questão da imunidade, existia muita controvérsia sobre isso. Então, quando é bem indicado e realmente tem um quadro obstrutivo,
esse medo, vou tirar a amígdala, vai diminuir a imunidade. Não, não acontece isso. Existem outros tecidos que ajudam a produção dessas células de defesa. E nós estamos indicando a cirurgia porque a criança provavelmente está com um quadro infeccioso e está com infecções respiratórias. Então, assim, o benefício vai ser maior do que o risco, vale a pena fazer o procedimento. É verdade, porque se a gente está fazendo a cirurgia porque a criança está repetindo os quadros virais, que proteção é essa? Exatamente. Então, assim, existem critérios de indicação. O otorrino consegue avaliar esses critérios e ele vai indicar conforme a necessidade, tá? Mas assim, quando bem indicado, a cirurgia é um divisor de águas, as crianças melhoram bastante. Os pais só têm que ter bastante orientação de como é que vai ser esse pós-operatório, tá? Principalmente nas cirurgias de amígdala, que o pós-operatório é um pouquinho mais chatinho aquela primeira semana. Depois a coisa melhora. Tá? E aí realmente eles vão notar a diferença depois de uma semana. Já cirurgias de adenoides, a diferença é que não existe tanto cuidado no pós-operatório, a coisa fica mais fácil. E as cirurgias dos ouvidos, quando a gente tira a secreção e a criança volta a escutar, é maravilhoso. Geralmente a gente coloca o dreno, depois a criança faz a revisão de uma semana e as mães dizem que eles já começaram a balbuciar e já começaram a falar. É incrível, porque a presença de líquido no ouvido médio diminui em torno de 25 decibéis a audição da criança. Quando tu retira a secreção, melhora a audição. As crianças que demoravam a falar começam a ficar tagarelas. É incrível. As mães relatam assim um divisor de águas pós-cirúrgico. Nossa, muito obrigada por nos ajudar a entender um pouco sobre esse assunto, porque a gente ouve muita coisa e por isso que eu sempre falo, assim, tem que ser informação de qualidade, tem que ser estudo, tem que ser um profissional capacitado para te ajudar a formar a tua opinião, não o Google, a vizinha. Por isso que aqui a gente tem os nossos médicos que nos ajudam a compreender como que funciona realmente. Então eu adorei, obrigada por trazer essas informações e até a próxima. Até a próxima. Você já ouviu falar em algum momento sobre constelação familiar? A gente vai falar um pouquinho sobre constelação com o nosso terapeuta, ele vai nos dar algumas dicas e a gente vai conversar sobre esse assunto a partir de agora. Então, bem-vindo novamente. Obrigado, que bom estar aqui de novo também. Muito bom te receber, já fica uma energia mais tranquila com a tua chegada. Sim, uma calma, assim. E eu queria entender então um pouquinho mais sobre constelação, sobre a importância da constelação e dividir com quem está nos acompanhando essas dicas que você trouxe para nós. A dica que eu trago para vocês hoje, né? A gente gosta bastante de série, né? Eu vejo gente toda hora querendo uma série nova. Em série. Então, no Netflix é uma série Uma Nova Mulher, que conta a história de 3 mulheres e cada uma tem um grande problema na vida, assim, e elas encontram um lugar que elas fazem as constelações. Então, não é uma série que a temática das constelações está inserida e a pessoa precisa entender, não. Ela vai mostrar as pessoas fazendo constelação, né? Para quem nunca viu, para quem tem curiosidade, é muito legal. E vai trazer muito isso do que a constelação traz, que é muitos dos nossos problemas de hoje tem a ver com a nossa história, né? A nossa história não nossa só, né? Dos nossos ancestrais aí, de 7, 8 gerações que a gente carrega. Então, dificuldades profissionais, dificuldades amorosas, dificuldades com os próprios filhos também, né? A gente não pode esquecer que o nosso filho é uma somatória, né? No caso, o meu filho é uma somatória minha e da minha esposa e carrega toda essa história minha que eu carrego e toda a história da minha esposa. Então, ele também traz histórias, mesmo ele às vezes tendo 1 aninho, 2 aninhos, muito pequeno, ele já traz essas histórias e nessa série mostra muito isso, que são coisas que às vezes, né, um tremor de mão, uma doença, ou um comportamento, ou uma forma de não conseguir, né, por exemplo, entrar no mar, ou alguma dificuldade de se relacionar com homens ou com mulheres, né? Então, vai trazendo, né, à tona, porque a constelação, o que ela vai fazer? Ela vai mostrar isso, né, e vai incluir isso no sistema, porque de alguma forma está excluído, porque a gente não sabe, mas na nossa alma, na nossa essência, a gente sabe disso. A gente sabe, a gente carrega na nossa alma, nas nossas células, essas histórias de alguém da nossa família que foi morto, que morreu, que teve um acidente, ou que passou uma dificuldade, ou que não pôde se relacionar com alguém que amava, ou que teve que fugir da família, ou que viveu guerras, né? E até convido você aí que está assistindo a perceber isso, porque quando eu falo isso, talvez a sua alma já fala com você,
Você já percebe que algumas coisas dessas que eu falei chamam mais atenção, toca o coração de você. Então isso também mostra que a gente tem essa ciência, né, esse conhecimento disso no nosso inconsciente, né? Que de alguma forma a gente sabe, mas não sabe. Isso é muito engraçado, porque quando a gente começa a ter consciência dessas situações, a mexer, ou seja, constelar mesmo, a gente começa a encontrar as soluções e as saídas e as respostas que a gente tanto procura. Às vezes a vida parece que eu escuto as pessoas, tô empacada, não consigo, tem uma pedra. E daí quando a gente descobre o que é, o que está travando, parece que flui, né? Assim, na minha percepção, né, a grande percepção da constelação é a gente assumir o nosso lugar. Né? Porque quando a gente está nesse lugar, a gente está se conectando com a história desse antecessor que sofreu, que teve as dores dele, e a gente às vezes, por honra a ele, a gente repete a mesma história, a gente vive a mesma questão. Quando a gente percebe que essa história é dele, e a gente pode viver a nossa história, a gente assume o nosso lugar. Aí a nossa vida, a gente tem a força necessária, a gente tem condição de executar. Às vezes, por exemplo, a minha mãe, por exemplo, teve um aborto espontâneo. E eu, inconscientemente, estou vivendo 2 vidas, a minha vida e desse irmão. E a vida fica sempre muito mais pesada. Eu parece que sempre estou com peso nas costas, carregando a vida de alguém nas minhas costas. Quando eu percebo isso, dou um lugar para isso, eu posso, de fato, viver a minha vida. E a minha vida não é que é fácil, né? Mas é muito mais fácil. A gente vê muitas pessoas falando, eu já falei, é muito difícil, não é fácil. Sim. E aí a gente vive nisso, assim, de que tudo é muito difícil, de que é tudo muito trabalhoso para conquistar, é muito difícil para conseguir um emprego, é muito difícil. E daí a gente fica nessa onda de que é tão difícil, e na verdade não é assim que deveria ser, né? E às vezes, né, esse difícil, a gente tem essas crenças, né? Por que será que a gente precisa fazer esforço, né? A vida é tão natural, né? Se a gente confia na vida, né? Se a gente se entrega para viver, claro, não é de um lugar que a gente vai abrir mão das nossas obrigações, que a gente não vai fazer isso, eu vou fazer só o que eu gosto. Não é desse lugar. É de um lugar que eu vou confiar que a vida vai colocar a melhor coisa para mim na minha vida, assim, né? Eu assisti esses dias um filme que falava sobre isso. Ele pegou uma mulher e colocou ela em 2 histórias, a partir do momento que ela teve filho e outra que ela não teve aquele filho. E no fim, ela chegou no mesmo lugar, porque o nosso lugar é quase que a gente não é livre, né? A gente vai para lá, independente do caminho que a gente pegar. Só que pode ser que seja um caminho mais fácil ou mais difícil. Então, às vezes, quando a gente se alinha com essa verdadeira vontade da nossa alma, da nossa essência, a vida fica muito mais fluida. Não quer dizer que não vai ter desafio. Vai ter. Só que são desafios que eu dou conta. Né? São desafios que eu estou preparado para viver. Então, são questões que, de alguma forma, eu consigo. Né? Então, eu tenho o desafio, mas não é impossível. Como é bom a gente saber que a gente pode buscar as informações que a gente precisa, porque às vezes a gente se fecha e vai vivendo desse jeito. Mas não, a gente pode buscar ajuda, a gente pode ter orientação e encontrar um caminho que não seja tão difícil, tão maçante, tão cheio de tristezas, né? Sim. E o mais interessante é que as respostas, elas estão dentro de nós. Não é ninguém que vai trazer. Né? A constelação só vai trazer o que já está no meu interior. Isso eu já atuo com isso, só eu não sei, eu não tenho clareza. E quando eu percebo, porque o mais interessante é que quando a gente percebe o que é, aí sim a gente pode fazer diferente. Quando eu não percebo o que eu estou fazendo, não tem como eu mudar. Né? Às vezes eu fui na nutricionista e falou, não pode comer rápido. Mas eu preciso primeiro perceber se eu estou comendo rápido. Porque tá no Aí depois que eu dou conta, automático. que rápido eu estou comendo, daí agora eu posso comer devagar. Porque se eu não percebo que eu estou comendo rápido, eu não... Como é que tu vai Eu não comer tenho como devagar? mudar, né? Então, o primeiro passo da mudança é perceber o que é. Mesmo não querendo mudar. Que é o mais desafiador.
Porque a gente está num momento que a gente quer para ontem. Ai, percebi que eu como rápido, agora eu quero amanhã já comer devagar. Não, é um processo. É um momento que eu vou ter que estar bastante presente, que eu vou ter que estar mais concentrado. Largou o celular, Isso. largou tudo, eu vou sentar, eu vou fazer minha refeição e eu vou prestar atenção nessa situação. E são processos, né? São. Que a gente às vezes está há quantos anos fazendo a mesma coisa e não se dá conta. É verdade. E quando a gente se dá conta, de alguma forma a gente pode fazer diferente, né? Adorei as dicas, adorei as informações e eu espero que você tenha gostado também. E o interessante é que a constelação, esse tipo de trabalho, ele não precisa ser presencial, ele pode ser online também. Então, se você está nos assistindo do lugar que for e sentir que você precisa dessa ajuda, precisa desse trabalho, você vai lá no Instagram do Alan e você manda uma mensagem para ele que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas. Mas antes, deixa o teu arroba para essa pessoa que está te assistindo. @Alan Zetterman, 2 T's e 2 N's. Obrigada, até a próxima. Até mais. Eu tenho certeza que você já ouviu falar em torcicolo congênito, mas hoje a gente vai te trazer um pouco de informação sobre a osteopatia no tratamento do torcicolo congênito. E quando a gente fala em osteopatia, óbvio que a gente pensa na nossa osteopata maravilhosa do Minuto Mamãe Bebê, a Jéssica. Bem-vinda novamente. Obrigada. Acho esse tema super maravilhoso, porque muitas mães perguntam, a gente sabe que tem muitas crianças com torcicolo congênito, e eu queria entender um pouquinho o que é o torcicolo congênito e como que a osteopatia entra nessa questão. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Bom, o torcicolo, ele é uma condição onde existe uma tensão maior aumentada de um ladinho do pescoço, né? Isso vai fazer com que a criança adote uma posição de preferência, né? Às vezes de uma maneira mais sutil, né? Numa forma mais sutil. Outras vezes isso fica bem evidente, né? Então, essas tensões, elas provocam essas preferências, a criança, ela tende a olhar mais para um lado, e isso pode repercutir a nível de todo o crânio, porque o músculo o músculo tensionado, ele tem inserção no crânio, então ele pode modificar a posição dos ossinhos do crânio, facilitando otites, gerando repercussões a nível da cabecinha. A gente falou aqui já da cabeça torta, das assimetrias, né? Então a criança que fica muito tempo numa mesma posição pode gerar um achatamento, pode provocar alterações na dentição. Então, e se a gente pensar a longo prazo, isso pode repercutir no corpinho todo, né? Então, eu tenho uma preferência de pescoço, de cabeça. Quando essa criança ficar em pé, isso pode repercutir a níveis posturais. Então, desenvolvendo escolioses, né? E algumas, a gente consegue perceber também problemas na amamentação. Uma criança que tem uma preferência por um peito mais do que outro, tem dificuldade, né, em mamar, justamente por essa desenvoltura da mandíbula que não acontece da maneira correta. Olha só, então, a princípio seria algo que a gente, é só o pescoço ali, a cabecinha, e vai afetando todo o corpo, já começa lá na amamentação e vai aumentando, parece que indo para todo o corpo. Imagina chegando numa escoliose, enfim, algo bem sério. E quando a gente pensa num tratamento, quais são as possibilidades? A criança, ela vai ser sempre assim? A gente pode mudar esse cenário? Como é que fica a situação? Aquele quanto antes melhor. Sempre, né? Então, já atendi assim, bebês de 6 dias de vida, de 20 dias, e bebês ou crianças, né, com de 6 anos, que ainda a gente consegue ver resquícios, né, desse torcicolo, uma alteração de ombro, né, uma rotação de cintura escapular ali que ainda permanece. E aí, pensando num tratamento, na melhora, né, de qualidade de vida dessa criança, o que vem pela frente, Jéssica? Bom, quanto antes tratar, melhor, né? Então a gente consegue abordar toda essa questão dos músculos, né? Soltar os músculos dessa região, permitindo que a criança tenha essa liberdade de movimento. Ela vai se desenvolver melhor, né? Então, sem as preferências, conseguindo ficar de barriguinha para baixo, conseguindo desenvolver o primeiro movimento do pescoço, que é importante para as próximas etapas do desenvolvimento. E aí entra a fisioterapia e a osteopatia. Quando existe atraso
motor, quando essa criança vem já um pouco mais velha, às vezes ela já vai ter um atraso do desenvolvimento, por não estar conseguindo ficar de barriga para baixo, então uma criança fica muito tempo de barriga para cima, que é onde a gente tem as outras questões desenvolvendo, como o achatamento, né, a planificação da cabeça, a simetria craniana. Então aí a gente já vê também outras repercussões a nível do desenvolvimento. A gente entra daí também com o trabalho da fisioterapia junto. A gente vem falando muito nisso, sobre o trabalho multidisciplinar, a importância de não ficar focado, só o pediatra, só a fisio. Então, assim, a gente sabe que todos juntos a gente tem mais força e tem mais condições de oferecer um resultado melhor para aquela criança e para a família, né? Com certeza. E aí a gente tem que ficar atento, é importante deixar aqui para todo mundo alguns sinais que essa criança possa apresentar, porque como eu disse, existe um torcicolo de nível 1, 2, 3, né? Então se os pais em casa perceberem que essa criança está sempre com a cabeça mais inclinadinha, ou que tem essa preferência de amamentação em um dos seios, ou uma preferência em sempre eu deito, coloco o bebê de barriga para cima e ele vira para o mesmo lado, né? Um olhinho às vezes um pouquinho mais fechado do que o outro, uma orelhinha um pouquinho mais aberta do que a outra, um cabelinho um pouquinho mais ralo de um lado do que do outro, tudo isso são sinais que a gente precisa ficar atento, né? Que são indícios que essa criança tem algum tipo de tensão que pode estar aí atrapalhando não só na amamentação, mas nesse desenvolvimento em geral do bebê. E quando a gente pensa nesse tratamento com a osteopatia para esse caso, o que a gente espera assim de sessões? A gente sabe, lembrando que sempre cada caso é um caso, cada corpo vai responder de uma maneira, a gente nunca tem como precisar isso, mas em média, assim, o que necessita de número de terapias e acompanhamento para a gente já ver um resultado? Lembrando também que quando antes começa, mais rápido é o resultado, né? Olha, com uma sessão, o bebê ele já consegue ter um movimento mais livre, né? Então, ele já consegue se movimentar melhor. Porém, como é uma condição que às vezes vem desde dentro do útero, né? Então, a criança tem uma preferência de posição lá, enfim, diversos fatores que envolvem a gestação. É uma condição que ela pode ir retornando. Então, eu faço uma sessão, ele fica bem. Às vezes, dentro de um salto de desenvolvimento, é uma condição que pode voltar. Então, às vezes é necessário ficar atento, né, para poder trazer mais vezes. Mas, em média, 2, 3 sessões para a gente conseguir reajustar todo o sistema, organizar o bebê e sempre com bastante estímulos e orientações em casa, né? Desde a posição que você troca o bebê, às vezes ele está recebendo muito estímulo de um lado e isso facilita essa preferência. Então, a luminosidade, os barulhos da casa, né? Então, a posição que ele é deixado no berço, a posição da mãe, né, em relação ao bebê, às vezes no bebê conforto, ou mesmo na cama, ali tudo isso vai influenciar, facilitar essa criança às vezes virar mais de um lado para o outro. Então isso aí conta bastante, não adianta só eu fazer uma terapia em consultório, né, um tratamento em consultório, se a gente não mudar os estímulos do ambiente também para favorecer esse tratamento. Porque a gente vai passar muito tempo com esse bebê em casa, 24 horas do dia ali, a semana inteira. Então, tendo essas orientações para a gente poder... Porque as famílias, elas não fazem por mal, elas fazem por falta de informação. A gente não sabe o que está acontecendo. Com certeza. Por isso que eu sempre falo que se saiu alguma coisa do padrão, busca ajuda. É preferível pecar pelo excesso. Não, tá tudo certo, não tem nada. Mas a gente ter certeza do que deixar agravar uma situação. E em torno de quanto tempo leva uma sessão? 50 minutos, às vezes 1 hora, 1h30, né? A primeira sessão demora às vezes um pouquinho mais, a gente vai colhendo essa história, entendendo esses estímulos, vendo se isso é recente, se isso vem mais do ambiente externo ou se vem mais do ambiente interno mesmo do bebê, né? Mas em torno de 50 minutos a 1h30. Excelente. Querida, obrigada por dividir tanta informação conosco. Parabéns por esse trabalho maravilhoso, por proporcionar qualidade de vida para as crianças, por fazer, assim, magia com as suas mãozinhas. Obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Vamos falar sobre glúten e entender tudo sobre esse universo com a nossa gastropediatra maravilhosa, a doutora Camila Vitek. Bem-vinda novamente. Oi, Mari, obrigada. Glúten é algo que mexe muito com as mamães. Sim. E principalmente com as nossas crianças. E as mamães ficam desesperadas. Então, assim, o que a gente tem que entender um pouquinho em relação... o que a gente pode contar, né, para as mães, o que é bom a gente saber em relação ao glúten, doença celíaca e tudo que envolve esse tema, essa questão.
Então, Mari, na verdade, dieta sem glúten é uma dieta que está muito em moda, né? É comum você encontrar um amigo, um conhecido, eu tirei o glúten, estou bem melhor, não estou tão distendido. Então, e de vez em quando a gente pega alguma criança que também recebeu essa orientação e muitas vezes sem uma explicação, um respaldo científico, digamos assim, para que isso esteja ocorrendo. Então, em relação ao glúten, que é como se fosse uma proteína que está presente no trigo, na cevada, no centeio, e faz parte da nossa vida. E tem o potencial de desenvolver 3 situações, na verdade, assim, que seria a doença celíaca, a sensibilidade não celíaca ao glúten e alergia ao trigo. Então, quando a gente vai pensar, né, então no glúten e daí pensando mais no trigo, que é o que a gente mais tem no cereal, que é mais comum na nossa vida, né? Então, o que é a doença celíaca? A doença celíaca é uma reação imunológica do nosso organismo. Quando eu tenho uma predisposição então a criança já tem uma situação na qual, no organismo dela, o glúten causa uma reação imunológica com alteração do intestino. Esse intestino fica machucado, então gera uma atrofia do intestino. O intestino ele é cheio de vilosidades, que a gente chama de voltinhas, e esse glúten danifica o intestino. Se danifica o intestino, a criança não absorve de maneira adequada os alimentos, então desenvolve um quadro de perda de peso, de diarreia, às vezes constipação, distensão abdominal, pode ter um quadro de anemia, de deficiências de oligoelementos, de minerais. Então, é uma doença que nesse exato momento não tem uma cura, mas tem tratamento, que é a retirada do glúten da dieta. Então, essa criança que tem esse diagnóstico realizado através de exames de sangue e confirmado através de endoscopia com biópsia, é uma criança que tem indicação de retirada do glúten. Então passamos por um diagnóstico para aí sim tirar o glúten. Isso. A gente fez uma investigação e aí descobrimos que sim, essa criança não pode com glúten. Exatamente. Daí eu tenho a sensibilidade não celíaca ao glúten. Eu fiz essa investigação toda, mas é percebendo na prática, e a gente não sabe exatamente quais são os mecanismos relacionados, assim, na prática, eu tiro o glúten e essa criança apresenta alguma melhora. Em geral, são crianças que têm alguma alteração de microbiota, porque a gente sabe muitas vezes que se a gente tirar também aqueles alimentos que fermentam, ela também apresenta uma melhora desses sintomas absortivos, assim. E eu tenho alergia ao trigo, que é uma criança que reage de forma alérgica, que pode ser tanto de alergia de reação de pele, reação respiratória e reação gastrointestinal ao trigo em si. O que a gente sabe? A dieta sem glúten nos alimentos, principalmente industrializados, significa uma dieta rica em açúcar e gordura. Então, quando você tira o trigo, o glúten, e os cereais, tu tira as fibras também. Então, é comum pacientes com doença celíaca, às vezes tem alteração de colesterol, por exemplo, principalmente aqueles que adotaram uma dieta mais industrializada. Por quê? Porque o glúten dá um sabor bom aos alimentos. Um pãozinho de trigo tem seu valor, né? E é por isso. Então, no momento que eu tiro, eu preciso compensar para aquilo ficar palatável. Então, eu coloco mais açúcar e mais gordura. Por isso que não é legal simplesmente retirar o glúten. E eu tenho maior risco de deficiências de alguns elementos, como deficiência de B12, a própria absorção de ferro é prejudicada no momento que eu tiro o glúten da dieta. Então, eu não tenho uma indicação em criança e em pessoas saudáveis de retirada do glúten, como modismo ou como se fosse uma receita de bolo, para todos que querem ser mais saudáveis. Retirada de glúten não é uma medida saudável. A gente pode consumir o glúten com moderação, porque a gente sabe que pão em excesso também não é legal. Mas eu acho que também não cortar, né? Como as pessoas cortam. Talvez fazer escolhas mais saudáveis. Então, por exemplo, um pão de fermentação natural, rico em fibras, né? Um pão integral de fermentação natural, ele é um alimento saudável. Ele pode entrar na sua dieta, digamos assim, sem que seja um vilão. Então, na verdade, o glúten não é nem herói nem vilão. Ele tem um papel na nossa alimentação, ele participa de uma alimentação que é saudável e ele ajuda também a compor uma microbiota saudável. Então, a indicação de retirada do glúten, ela tem que ser feita por um médico, pediatra, gastroenterologista, um nutricionista,
assim, mas com respaldo. Eu tenho que ter uma razão realmente que eu vou estar ajudando, porque retirada o glúten também significa perda de qualidade de vida e restrição social. Então vai muito além de simplesmente cortar um alimento por cortar. Nossa, essa frase ficou impactada, assim, eu acho que chegou aí pra você, porque aqui chegou. Então, assim, não é só cortar, né? Realmente a criança fica sem qualidade de vida, ela é diferente da sala de aula. No aniversário ela é a única que não pode comer. Então, assim, se é por um motivo de doença, mesmo que a criança vai passar mal, ok, é necessário, a gente vai ter que conversar e explicar, né? E às vezes até entrar com um psicólogo ali, um nutricionista para orientar como que vai conduzir essa situação. Mas tirar só por tirar por modinha é muita judiação, né? É crueldade, quase. Camilinha, obrigada por dividir Mari. todas as informações conosco. Então agora a gente já sabe, nem vilão, nem mocinho. Obrigada, até a próxima. Obrigada, Mari. Você já ouviu falar em pé plano? O que será que é um pé plano? Quais os tratamentos? Óbvio que quem vai nos responder todas essas perguntas é a nossa ortopedista pediátrica, a doutora Mike. Bem-vinda novamente. Olá, boa tarde. Boa tarde. Doutora, então assim, o que é um pé plano? Então, quando a gente vê os mais velhos, quando eles começam a caminhar, a gente começa a notar que o pé, ele é diferente do nosso. Então, o pé da criança pequena, ele é mais achatadinho, ele é mais gordinho. E o pé do adulto tem aquele arquinho do lado de dentro do pé. Quando a gente pisa nele, ele forma aquele arco mesmo, do lado interno, bem atrás do dedão. E a criança pequena não tem esse arco. Então, geralmente, isso é o que a gente chama de pé plano. Então, quando a criança pisa, ele desaba um pouquinho o pé da parte de dentro e ele costa o pé inteiro no chão. Isso a gente considera normal até uma certa idade, porque o nosso pé ele é feito por vários ossos diferentes. E como a criança pequena, ela tem uma frouxidão ligamentar um pouco maior do que o adulto, quando ela caminha e ela põe o peso dela em cima do pé, esse arco ele automaticamente desaba. Então, alguns pais eles têm uma procura bastante grande porque eles ficam preocupados porque o pé não é igual ao do adulto. Realmente, o pé da criança não é igual. Ele vai se desenvolvendo devagar, conforme ele vai crescendo, ele vai ganhando uma estrutura maior, o pé vai ficando um pouco mais rígido, aquele osso vai ganhando um pouco mais de formatos, a parte ligamentar vai ficando um pouco mais rígida, e ele vai ficando com um formato próximo ao que é do adulto, com aquele arquinho do lado de dentro do pé. Algumas crianças acabam que não desenvolvem esse arco. E mesmo depois dos 7, 8 anos de idade, eles continuam não tendo esse arquinho no pé. Então o pé ele é mais chato mesmo, ele acaba que apoia toda a região da planta do pé no chão. Isso vai fazer com que as mães às vezes olhem e falem, o sapato gasta de uma maneira diferente, ele gasta mais a parte de dentro, às vezes o próprio calcanhar, assim, quando a criança vai caminhar o calcanhar até fica meio tortinho, assim, do calçado, por causa do pé plano. A gente também, quando a gente vê isso, a gente precisa ver nessa criança de 8, 9, se isso tem dor, se essa criança tem dor ou não. Porque assim, a grande maioria dos pés planos, eles são bem flexíveis, porque é próprio da criança mesmo. A gente não precisa tratar, não precisa se preocupar muito. Quando a criança começa com dor, aí a gente precisa se preocupar um pouquinho. Antigamente, eu lembro que quando a gente era pequenininha, os ortopedistas, eles prescreviam bastante botinha ortopédica, palmilha e tal, para ver se durante essa fase do desenvolvimento da criança, do 1 ano até os 6, 7, que ela está se desenvolvendo, para ver se esse arco melhorava. Então, a gente sabe que esse arco ele é próprio dela, ela vai fazer mesmo independente do uso da bota ou não. Então, palmilha... Então, nunca foi mérito de bota e palmilha, era o próprio desenvolvimento natural do corpo humano. Aquelas botinhas que a gente usava quando pequena, que eram desconfortáveis e tal, aquilo realmente não resolve e não funciona muito para melhorar o pé, porque isso é dele, é próprio da criança. A gente começa a achar que precisa fazer alguma coisa quando esse pé começa a ser doloroso ou ele não é um pé plano flexível. Porque a maioria dos pés são flexíveis, alguns não, porque deles realmente tem algumas alterações anatômicas no pé, então algumas vezes tem uns ossinhos que nascem juntos, fazem uma barra óssea, e daí o pé ele fica mais rígido e pode se tornar um pé doloroso.
Quando a gente vai examinar um pé assim, é o que a gente vê se ele é flexível ou não. O pé flexível, ele é um pé tranquilo, que é próprio da anatomia da criança. Às vezes o pai tem o pé mais plano mesmo, a mãe tem um pé mais chato, porque isso é mais genético. Aí, como é que a gente vai ver isso? Como é que a gente vai diferenciar se esse pé é flexível ou se esse pé é rígido? Quando a gente vê a criança deitada, às vezes, é como ela não tem esse peso em cima do pé, você vê que, mesmo deitadinha, ela já tem aquele arquinho bem formado. Então, geralmente, esse é um pé plano, um pé plano flexível. Ou quando ela fica no calcanhar, quando ela fica em pezinho, o pé desaba. Se a gente põe ela no calcanhar, na pontinha do pé, o calcanhar ele acaba virando para dentro. Você vê que esse pé ele é móvel. Mesmo ela mexendo, ele continua mexendo junto. Então, esses são pés que são flexíveis e que, geralmente, se não tem dor, a gente não precisa se preocupar. A gente se preocupa quando é um pé rígido mesmo, que você vê que ele não mexe o calcanhar, que o arquinho não forma mesmo deitado. Aí são outras... Daí a gente tem que investigar se não tem alguma outra alteração anatômica no pé. E aí, se tiver alguma alteração anatômica, daí mas não tem mais relação com ser pé plano. O pé plano em si, ele tem algum tratamento? Ele precisa ser modificado ou não? Quando ele é flexível e indolor, sem dor, não. Daí não precisa tratar. Quando ele tem dor, aí sim a gente pode começar a mudar um pouco o calçado, a colocar uma palmilha. Então, o que eu sempre oriento para os pais é cuidar com o calçado mesmo que você vai comprar para a criança. Mesmo nas menores, é aquele calçado confortável, geralmente com tecidos que deixam respirar, então evitar plástico, evitar esses tecidos muito sintéticos, porque isso faz com que o pé sue mais e possa gerar algum atrito. E principalmente o calçado que tenha o contraforte, que a gente chama de que é essa região posterior que tem no calcanhar, que a gente tem aqui no calçado mesmo. Ele tem que ser um pouco mais firme, que a gente aperte e ele não amasse tanto. Isso vai dar um pouquinho mais de estruturação para o calçado da criança que tem o pé mais molinho. Então, em crianças eu sei que para os bebês, para os menores é mais difícil de achar, mas tem. Então, chegar lá não importa a marca, mas assim, olhar e ver, esse contraforte aqui tá firme, o solado é flexível, eu consigo dobrar ele, eu amasso a parte de trás, então talvez ele seja um calçado muito mole. A parte de trás é durinha? Tá um calçado ok para criança. Isso vai fazer com que ela consiga pisar de uma maneira melhor. Não vai mudar o desenvolvimento, mas vai ficar mais confortável para ela. E se por um acaso começar com dor, aí a gente pode começar com uma palmilhazinha. E se mesmo assim não melhorar, aí a gente pode pensar em outras formas. Ou às vezes corrigir um pé plano cirurgicamente ou não, dependendo do quadro de dor da criança. Daí tudo vai ser analisado de forma individual, ver qual o grau, ver tudo certinho para indicar o melhor tratamento, né? O mais importante é saber que quando pequeno, essas crianças de 1 ano, 2, 3, se ele não tem um arquinho, você nota que mesmo deitadinho, ele tem o arquinho bem formado, que o pé é molinho, isso é natural da idade. É deles mesmo, eles vão melhorando e não precisa usar palmilha, não precisa usar botinha, não precisa se preocupar, falar, porque eu usei quando criança. Hoje a gente sabe que não precisa mais. Entendi. Obrigada por trazer todas essas informações para nós. Espero que você tenha gostado. Se quiser entender um pouquinho mais, quiser agendar consulta para tirar dúvidas, manda mensagem que a gente resolve tudo isso. A gente te encaminha para a doutora Mike e eu tenho certeza que você vai encontrar todas as respostas que você precisa. Até a próxima. Obrigada.